Muito bom dia, Sr. Pereira Miguel, Sr. Dr. Carlos Pinto, Srs. dirigentes do INSA, minhas senhoras e meus senhores. Eu queria talvez apenas partilhar convosco algumas reflexões. O facto disto ser uma conversa num ambiente mais ou menos informal permite-nos que o possamos fazer, apesar dos riscos da transmissão eletrónica, que eu quero elogiar, mas também quero apontar, poder perpetuar as asneiras que eu porventura possa aqui dizer ou as provocações que eu possa aqui fazer. Eu acho que o tema principal de uma reflexão no dia do INSA é o tema sobre a presença de um Instituto de Saúde Pública num país como Portugal e a sua utilidade e o papel que deve desempenhar e que deve representar e as condições que tem para o fazer. Provavelmente, nós aqui estamos todos do mesmo lado, do lado dos que acreditam que o INSA tem um papel insubstituível para desempenhar na sociedade portuguesa, que não pode ser alienado, que não pode deixar de ser representado. Partindo do pressuposto de que estamos todos desse lado, é provável, eu acho que talvez possamos refletir sobre o que devemos fazer para que a sociedade portuguesa sinta que é assim. Porque eu acho que se é verdade que acreditamos nisso, que o Instituto Nacional de Saúde é absolutamente essencial para ajudar o país, não apenas o sistema de saúde do país, o país no seu conjunto e naturalmente o seu sistema de saúde, talvez possamos refletir sobre o que é que devemos fazer para que o país sinta que é assim. Desde logo para que as próprias estruturas de saúde sintam que é assim. Porque eu acho que é verdade que o INSA tem uma importância que é superior ao seu reconhecimento. Isto é, quem conhece o INSA tem do INSA a melhor imagem. A Sra. Presidente da Unidade de Acompanhamento realçou esse aspecto. O INSA tem uma bela imagem do ponto de vista do seu prestígio nacional e internacional. Mas eu acho que há ainda uma enorme área do sistema de saúde e da sociedade que não reconhece no INSA aquilo que o INSA, a importância que o INSA efetivamente tem. Eu acho que nós temos que travar essa luta e eu acho que daí resultam problemas que o INSA tem em concreto, aos quais eu me referirei de modo mais detalhado a seguir, mas desde logo o problema do seu financiamento, que não é seguramente um dos seus problemas menores e é um problema que tem a ver com o grau de reconhecimento de que o INSA goza ou não goza junto da sociedade portuguesa. Eu acho que nós temos que nos articular para fazer esse esforço de aumentar o reconhecimento do INSA. Por isso me parece particularmente feliz esta ideia que nós tivemos em conjunto de reorganizar o modelo de financiamento do INSA, não através de uma dotação do Orçamento de Estado, mas através do estabelecimento de um contrato-programa. De um contrato-programa que torne claro quais são os serviços que o INSA presta, com que nível de qualidade se pretende que o faça e de que modo é que eles são remunerados pela administração. Isto é, que não se trata de uma remuneração de uma espécie de um orçamento mais ou menos opaco, cuja história é mais ou menos a repetição do orçamento anterior, com mais uns pontos ou menos uns pontos, mas seja um claro contrato estabelecido entre a administração e o INSA sobre os serviços que se pretende que o INSA realize e sobre a remuneração que esses serviços têm que ter. Claro que a construção deste contrato-programa é um desafio. É um desafio porque nós não temos antecedentes e, portanto, temos que o construir. É, apesar de tudo, mais fácil fazer um contrato-programa produtivista, não é? Como fazemos por exemplo, com os hospitais, em que avaliamos a produção que queremos realizar, em termos cirúrgicos, ou em termos de consultas, ou em termos de urgências, e fazemos atribuímos um preço a essa produção. Enfim, isso é mais fácil. Eu não estou aqui a pretender reduzir a atividade dos hospitais a esse produtivismo, mas há uma área muito grande que é possível de ser traduzida numa área como a do INSA. Isto é mais complexo. E porque muitas das funções do INSA não são traduzíveis dessa forma. E temos que encontrar, enfim, eu confio na vossa inteligência e na nossa capacidade de encontrarmos em comum uma estrutura de contrato de programa que permita acomodar de modo harmonioso aquilo que pretendemos do INSA. Vai ser um esforço também grande porque nos vai permitir voltar a pôr em causa a nossa definição de prioridades. Eu ouvi com muita atenção aquilo que a unidade de acompanhamento disse, mas que é aquilo que a direção do INSA tem dito. Nós temos que concentrar o INSA nas suas funções na área da saúde pública e nem sempre o conseguimos fazer de modo absolutamente objetivo. Esta reflexão sobre o contrato de programa pode nos permitir também concentrar-nos naquilo que nós pretendemos efetivamente realizar. Sem perder de vista que algumas das coisas que fazemos e que algumas pessoas que estão fora do INSA criticam por acharem que são atividades laterais, são atividades que são inteligentes aproveitamentos de recursos, não é? Porque algumas das coisas que nós fazemos, mesmo no domínio daquilo que não é a nossa atividade central, esta coisa de sermos influenciados pelos anglicismos, tem disso, só me recordo que não é o nosso core business,
aquilo que está fora da nossa atividade central, é, apesar de tudo, uma forma inteligente de utilizar os recursos e de conseguir fontes de financiamento com custos que são marginais já nessas áreas. Isso tem que ficar também expresso. Eu diria então que, em termos da preparação do ano 2011, há um desafio que eu acho que vai estar ganho, que é o desafio de colocar o INSA na liderança dos projetos de investigação na área do Ministério da Saúde com esse orçamento alocado, sobretudo voltado para a investigação sobre o sistema de saúde. Eu acho que há pouca lógica num sistema de saúde que tem um orçamento à volta dos 9 mil milhões de euros e que depois quase não gasta nenhum dinheiro a investigar a forma como esse orçamento é aplicado e os resultados práticos dessa atividade e os resultados práticos das novas formas de organização. Vejam que mesmo aquilo que temos feito, que é quase revolucionário e do meu ponto de vista, empiricamente me parece muito acertado, por exemplo, na área da reforma dos cuidados de saúde primários, com tudo o que está a acontecer, com a criação das unidades de saúde familiares e das novas unidades, ou na área dos cuidados continuados, com uma rede que foi criada completamente de novo a partir de 2006 e que já permitiu atender em 2009 mais de 25 mil pessoas. Mesmo estas áreas novas da reforma do Serviço Nacional de Saúde não mereceram até agora nenhuma, ou praticamente nenhuma, investigação sobre os resultados, sobre a eficácia, sobre a eficiência. Eu acho que é manifestamente uma área onde faz falta uma intervenção clara, e nós criaremos em 2011 as condições para que o INSA possa liderar estes processos de investigação na área da saúde, nomeadamente daquilo que diz respeito à investigação em cuidados de saúde. Bem, temos uma batalha a travar sobre o financiamento do INSA para 2011, porque também verdadeiramente não há nenhum português que, mesmo que faça muito esforço, que consiga ficar à margem daquilo que é o debate sobre as dificuldades orçamentais do país e sobre as dificuldades financeiras que também alguns se encarregam que existem, que são problemáticas, mas que também alguns se encarregam de colocar numa linguagem catastrófica, e eu estou em condições de vos anunciar que o país não vai acabar em 2011. Portanto, apesar de todas as dificuldades, não me parece-me que por vezes se trava um discurso que é excessivamente pessimista, talvez faça parte da nossa maneira de ser nacional, mas é evidente que o ano de 2011 é um ano de enorme esforço orçamental, porque, sendo certo que todas até as garantias que foram dadas, mesmo pelo Sr. Ministro das Finanças, em relação a 2010, apontam para que nós vamos cumprir as metas de déficit orçamental em torno dos 7,3%, a verdade é que o objetivo do déficit orçamental para 2011 é baixar para 4,6%, e essa é a maior redução do déficit que alguma vez alguém tentou imaginar de um ano para o outro. Mas devo dizer-vos que essa redução do déficit não é realizada porque o Governo esteja convencido que não há vida para além do déficit. Nós estamos convencidos que há vida para além do déficit. Mas é realizada apenas porque hoje as pressões dos mercados financeiros internacionais são de um tal montante que, se nós não nos comprometermos com objetivos muito exigentes desse ponto de vista, aí sim teremos problemas de financiamento e das condições em que obteremos esse financiamento. Portanto, esse torna-se um objetivo nacional, não porque nós estejamos muito convencidos de que é completamente decisivo proceder a um alinhamento tão rápido do déficit público. É evidente que o objetivo do Estado tem que ser reduzir o déficit público. Isso, julgo que não há nenhum cidadão português que não compreenda isso. Qualquer um de nós em nossa casa, de vez em quando, um ano por outro, pode gastar mais do que o que ganha. Se tiver guardado dinheiro no banco, ou se o banco lhe emprestar dinheiro, ou se o merceeiro fica fiar, nós podemos, em qualquer momento, gastar um pouco mais. Agora, não podemos andar sempre a gastar mais do que recebemos. Eu acho que isto é uma coisa que todos podemos compreender, e, desse ponto de vista, o Estado pode funcionar como uma consolidação das famílias portuguesas. O Estado não pode, evidentemente, ter todos os anos déficits muito significativos. Isso cria problemas de constrangimento e cria problemas de dependência em relação ao estrangeiro, que, aliás, explicam porque é que nós temos hoje que fazer uma redução tão violenta do nosso déficit público para o próximo ano. Esta conversa é só para dizer que o próximo ano vai ser um ano de dificuldades. Ainda assim, sendo um ano de dificuldades, eu acho que nós vamos conseguir melhorar o financiamento do INSA, porque nós estamos preocupados. Não tanto, estamos preocupados sobretudo com o impacto desse subfinanciamento do INSA, que é evidente. E o impacto é que uma grande parte dos dirigentes do INSA gastam mais energias a lidar com os fornecedores e com os problemas dos fornecimentos do que a tratar daquilo que nós francamente desejaríamos que o INSA trate. Nós ainda podemos discutir se estrategicamente temos tudo devidamente alinhado, de acordo com a prioridade, que é dedicar-nos às questões da saúde pública. Agora, há algo que não devia ser prioridade no INSA, que era tratar dos pagamentos aos fornecedores. Isso é que não devia ser. Isso devia poder decorrer da atividade normal e, portanto, no próximo ano temos que o assegurar. Mas eu acho que nós temos estes desafios e temos outros. Eu acho que também
no caso concreto do que se passa em termos do funcionamento da organização do INSA, talvez possamos ter uma oportunidade para fazer uma reflexão ao longo do ano 2011 sobre a implementação da nova orgânica do INSA. Os estatutos do INSA e a lei orgânica foram aprovados em 2007 e talvez estejamos em condições de fazer uma reflexão sobre a forma como eles foram aplicados até hoje e se não merecem alguns acertos. Eu talvez não seja por ser do Porto, mas sinto-me particularmente, apesar de sensível à ideia de que as pessoas sentem que a componente INSA no Porto, a delegação regional e aquilo que é hoje a unidade de genética, o Centro de Genética Clínica, perderam peso no conjunto da atividade do INSA. Talvez possamos fazer também essa reflexão sobre a forma como podemos reorganizar a lei orgânica de modo a revalorizar estas unidades e que as pessoas se sintam inseridas neste esforço global de promoção do Instituto de Saúde Ricardo Jorge, até quanto mais não seja porque o patrono nasceu no Porto e, portanto, também merece essa... Nasceu no Porto, embora como julgo que saibam, teve que fugir do Porto, foi para Lisboa, porque foi mais ou menos posto fora da cidade quando foi do cordão sanitário, na viragem entre o século XIX e o século XX. Dizia eu, nesta área da genética clínica, parece-me que nós precisamos de valorizar a atividade do INSA. Eu não sei se a generalidade dos portugueses tem ideia da qualidade do nosso programa de diagnóstico precoce e da importância que o nosso programa de diagnóstico precoce teve na modificação das condições de saúde dos portugueses, das crianças portuguesas, mas depois de todos os portugueses e de como o nosso programa de diagnóstico precoce se compara favoravelmente em qualquer análise internacional. Isto só porque nós fazemos sempre o discurso do país desorganizado, do país que não faz as coisas como deve. Há muitas áreas, uma delas é este programa de diagnóstico precoce, onde o país faz o que deve e faz liderando à escala internacional. Há problemas na capacidade formativa dos novos médicos de genética médica que nós precisamos de valorizar também aqui no Centro de Genética Médica. Enfim, nós temos muitos pequenos e médios problemas para resolver, mas eu julgo que este estado de espírito de admitir a sua reflexão em conjunto e de traçar um plano para o futuro nos vai permitir, em 2011, darmos passos claros na melhoria de muitos destes problemas e no envolvimento do conjunto dos profissionais do INSA. O período da fusão dos institutos causa sempre alguns desgostos e alguns traumas. Não há nenhuma maneira de... Os seres humanos são pouco atreitos à mudança. Nós estabilizamos... Há umas exceções, né? Mas pelo menos o ser humano português é pouco atreito à mudança. Nós instalamos-nos mais ou menos naquilo a que estamos habituados e temos algum receio e alguma falta, às vezes, de capacidade de aderir à mudança. Eu acho que, estabilizada esta mudança, nós estamos em condições de agora, em conjunto, potenciar a vantagem de nos termos tornado, em vez de 2 pequenos institutos, um grande instituto e de podermos ganhar agora novas áreas de intervenção e uma nova capacidade de intervenção naquilo que diz respeito, no quadro do grande serviço público de saúde que o país tem, e queria apenas dar-vos o sinal da disponibilidade da tutela e do Ministério da Saúde para acompanhar este esforço e para acompanhar um esforço decisivo para esta mudança. Eu acho que neste espírito insere-se também, no caso concreto do Porto, a possibilidade de lançarmos aqui no Porto o polo do Museu da Saúde a partir das antigas instalações do INSA. As antigas instalações do INSA são um espaço absolutamente fantástico. Um dos melhores espaços que o Porto tem e que merece esse aproveitamento. Claro que aqui estão os tais problemas de natureza orçamental. O ano de 2011 é o pior ano possível desse ponto de vista. É o pior ano do ponto de vista da administração pública, mas também é o pior ano. É um ano difícil, são anos difíceis do ponto de vista do envolvimento de privados neste tipo de projetos, que era uma das possibilidades de obter financiamento alternativo. Mas os privados estão também com as mesmas restrições do setor público. Está toda a gente a fazer contas mais vezes, a fazer contas com mais cuidado, com mais prudência, mas ainda assim eu acredito que nós encontraremos o espaço para podermos dar um sinal claro de lançamento desse projeto de criação do polo do Museu da Saúde a partir das antigas instalações do INSA no Porto, porque eu acho que esse também será uma forma de mostrar à cidade e ao país a importância da presença do setor da saúde e a importância da presença do Instituto de Saúde Ricardo Jorge. Quero cumprimentar-vos a todos pelo vosso trabalho e dar-vos este público testemunho de gratidão pelo esforço que fazem e de empenho para que as condições possam vir a melhorar no futuro. Muito obrigado.